Vocês estão vendo o slide, né? Sim. É isso. Então, nós estamos falando de cristologia. Na aula passada, nós reforçamos a unidade existente entre Deus e Jesus. Nós estamos falando de duas pessoas, pai e filho, que enquanto pessoas são diferentes, mas em essência, uma só pessoa, tá? Nós já discorremos aí sobre a pessoa de Jesus, né, como o Messias. Então, enquanto Messias, ungido, ele é o quê? Ele é o Filho de Deus que nasceu do ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Consequentemente, nós vemos no texto que ele veio falar as palavras do nosso Deus e revelar Deus para nós. Então, como profeta, ele é aquele que trouxe a mensagem de Deus para nós. Essa que é a ideia, né? O profeta era aquele que era o mediador, onde Deus enviava a mensagem para o profeta e o profeta retransmitia ao povo. Temos aí a divindade de Jesus, como Deus encarnado. Ele é a nossa referência, nosso modelo, e por conta da sua encarnação, nós temos o direito de herdar a vida eterna. Ele foi um mestre, né, por excelência, ensinou-nos aí o caminho que nos leva até a Deus, e aqui nós vemos a Jesus em sua relação com Deus. Sempre enquanto homem, né, tudo aqui está relacionado à sua humanidade. Jesus orava frequentemente, nós vemos ele no seu batismo, apesar de não ter nenhum pecado, mas só foi feito para que, como disse ele, se cumprisse a justiça. Nós vemos Jesus fazendo muitos milagres e, ao final da sua crucificação, ele morre e, ao ressuscitar, nós podemos perceber na sua própria ressurreição a sua divindade, pois ninguém tem o poder de tornar a vida por ele mesmo. E no caso de Jesus, foi o que aconteceu. E aí, nós ao falarmos de Jesus e Deus Pai, Deus Filho, consequentemente, nós já entramos, né, no campo da Trindade. Ou seja, estamos falando de duas pessoas. Quando nós colocamos o Espírito Santo, aí compõe-se realmente aí o termo Trindade, né, que vem de Trinitas, tri, que é três, que é um Deus em três pessoas. E aqui já é importante vocês já começarem a gravar esses conceitos, tá? A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma substância única, mas três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas da Trindade sempre existiram juntas e são igualmente divinas, são eternos. A coeternidade, a co-igualdade, cada pessoa da Trindade possui a mesma natureza divina, poder e autoridade. É por isso que nós nunca devemos pensar em hierarquia na Trindade. Não existe a ideia de Deus Pai sendo maior, Deus Filho abaixo de Deus Pai, e o Espírito Santo, ou Deus Espírito Santo, abaixo de Jesus e abaixo de Deus Pai. Não, irmãos. Todas as três pessoas são co-iguais, ou seja, elas têm a mesma igualdade. Nenhuma das três pessoas é superior ou inferior a qualquer uma das três pessoas. Isso tem que ficar bem claro. E vocês podem perguntar, mas por que nós usamos a expressão Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? É comum nós usarmos essa expressão porque a nossa mente ela acaba trabalhando com uma obra, né, da salvação, em que Deus envia Jesus, Jesus morre na cruz, ressuscita, sobe novamente para o seio do Pai e envia o Espírito Santo. Então nós sempre trabalhamos com essa sequência. Deus envia Jesus, Jesus, ele faz todo o processo de salvação, no sentido de viver, morrer e ressuscitar, e o Espírito Santo é aquele que vem agora para glorificar a Jesus. Então, essa ideia de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo é muito mais por cronologia, é muito mais por trabalho realizado. Tá? Nunca é Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo por conta de alguma coisa relacionada à hierarquia. Então, elas cooperam juntamente para alcançar os objetivos divinos. Na aula passada eu disse para vocês que porque eles têm a mesma natureza, né? Um dos motivos é que por conta da essência única da divindade, não há na Trindade a ideia do Pai pensar de uma forma, o Filho de outra e o Espírito Santo de outra. Todas as três pessoas
pensam iguais no sentido de objetivos. Então, o Pai quer salvar o homem, o Filho quer salvar o homem e o Espírito Santo também quer salvar o homem. Todos os três trabalham conjuntamente no processo de salvação do homem. Mas, podemos dizer, cada um com a sua função. Quem morreu na cruz não foi Deus Pai e nem Deus Espírito Santo. Quem morreu na cruz foi Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. É essa que é a relação. Aqui nós temos a natureza divina de Cristo, e na verdade eu coloquei aqui teoria lá principalmente do primeiro e segundo, né? Na verdade, segundo século, e alguns vão dizer, sem errônea, é claro, que Jesus foi divinamente escolhido por Deus para ser seu filho adotado e para trazer a mensagem divina ao mundo. Então, essa teoria da adoção é como se Jesus fosse um homem comum e Deus o adotou. Ou seja, ele não é o filho unigênito de Deus por geração, e sim por adoção. Isso é um ensino errado e tem por aí. Tem os docetas, que nós vamos falar aí na sequência das aulas, que Cristo foi apenas uma aparência humana criada por Deus, mas não possuía uma natureza divina verdadeira. Então, o ensinamento do docetismo é que aquele Jesus que as pessoas viam só tinha uma aparência humana que Deus havia criado, mas ele não possuía uma natureza divina verdadeira. Quando nós formos ver o que as primeiras teorias acerca da natureza de Jesus falavam, a gente vai discorrer um pouco mais sobre essa questão do docetismo. E a cristologia ortodoxa é a que nós ensinamos, né, que nós adotamos, que Jesus Cristo é completamente humano, lembra lá do 100% homem, 100% Deus, e completamente divino, e existe eternamente como o Filho de Deus. Nós vemos aí Jesus como a encarnação de Deus. Sempre essa ideia, né? Jesus como a encarnação de Deus. Quando nós falamos encarnação de Deus aqui, nós estamos querendo dizer a encarnação de Deus Filho. Então, na eternidade, Jesus estava com o Pai. E por conta do projeto de salvação, ele tornou-se homem para vencer o pecado, vencer o diabo, vencer a morte e pagar o preço pelos nossos pecados. Então, o castigo, como diz Isaías 53, que nos traz a paz, estava sobre Jesus. Então, ele pagou a pena do pecado para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Então, aí nós vimos, né, já trabalhamos aí o seu nascimento, o quanto Jesus, ele viveu para servir aos outros e não a si mesmo. Ali na transfiguração, é um evento misterioso, né, em que Jesus ali, ele se transfigurou. A palavra transfigurar, ele se transformou. Nós não sabemos, o texto bíblico não nos dá detalhes como foi essa transfiguração. Certo é que Jesus queria mostrar para os seus discípulos que ele era divino. Então, muitas passagens na Bíblia que nós vemos, não é simplesmente o fato de Jesus, entre aspas, querer se aparecer. Não, tinha um propósito. Então, quando Jesus se transfigura, e ele sempre chamava ali Pedro, Tiago e João, né, que era sempre os três ali que ele chamava para algumas manifestações especiais. Então Jesus chama esses discípulos e mostra para eles o seu poder, a sua glória, para que eles entendessem que Jesus verdadeiramente era o Deus encarnado e pudesse registrar para nós. Então quando Jesus ele anda sobre as águas, não é para simplesmente se mostrar, olha como eu tenho poder, não, irmãos. A intenção era mostrar para os discípulos que ele verdadeiramente era o Deus encarnado, os discípulos pudessem ter essa convicção, repassar isso na pregação do Evangelho, registrar isso na palavra de Deus e essas informações chegar até a nós com base, fundamento e com confiança. Jesus e Deus são um, né? Por isso que ele disse ali para Filipe, conforme nós lemos em João 14, quem vê a mim, vê o Pai. E por que Jesus ele diz, quem vê a mim, vê o Pai? Porque Jesus faz as mesmas obras que o Pai. Há uma consonância, há uma ligação perfeita entre o Filho e o Pai. Lembre-se sempre que essa expressão Filho e Pai é uma maneira de falar da relação de Deus e Jesus como humano. Mas como nós estudamos nas aulas anteriores, em termos de divindade, Jesus foi sempre eterno. Tá? Não havia essa relação Deus Pai e Deus Filho. Essa questão de Deus Pai e Deus Filho é por conta da geração de Jesus no ventre de Maria. Vocês nunca podem confundir essa questão. Então nós vemos aí Jesus, né, dizendo, eu e o Pai somos um, mostrando aí que ele é o Deus encarnado. Ninguém vem ao Pai senão por mim,
conforme João 14,6, Jesus coloca aí como um meio de aproximação, o mediador entre nós e o nosso Deus. Quem vê a mim, vê o Pai, está relacionado aí que Jesus é a imagem visível de Deus. Ou seja, Deus, na sua glória, nunca foi visto por ninguém. E pelo fato dele nunca ter sido visto por ninguém, nós podemos dizer que nós vemos a pessoa de Deus, os discípulos, né, as pessoas daquele período, viram a pessoa de Deus através do Jesus encarnado. Ninguém pode ver, ninguém jamais viu a Deus no sentido da sua glória, do seu esplendor. Mas quando Jesus diz que quem vê a mim vê o Pai, ou quem me vê, vê o Pai, ele está querendo dizer, olha, se vocês quiserem conhecer Deus, é só olhar para mim. Porque tudo que eu faço, Deus também faz. Todas as minhas características, enquanto um ser divino, está no Pai também. E todas as boas obras que eu faço, o Pai também faz, porque nós estamos em consonância. Temos o mesmo pensamento na questão da salvação dos homens. E aí eu disse, no finalzinho da aula, acerca da unidade na diversidade. A lógica bíblica, a matemática bíblica, ela destoa da matemática ou da ciência humana. A matemática humana, 1 mais 1 mais 1 mais 1, são 3. A matemática divina, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. 3 pessoas, uma só divindade. Na matemática humana, 1 mais 1 são 2. Na matemática divina, 1 mais 1 é 1. Porque o homem e a mulher, o que a Bíblia quer dizer exatamente isso, eles têm que estar numa harmonia perfeita. E se o casal conseguisse chegar a essa perfeição, eles seriam não 2 pessoas, mas uma pessoa só. Tal qual Adão e Eva era lá no Jardim do Éden. 2 pessoas, mas estavam ali tão ligados, porque não havia discordância, por conta que a natureza pecaminosa não havia entrado, então automaticamente eles tinham uma unidade perfeita. Todos eles, os 2 desejavam o bem, todos eles pendiam para o bem. A partir do momento que veio o pecado, houve a divisão. Às vezes Adão queria o bem e a Eva queria o mal. Então houve essa divisão. Mas o projeto de Deus sempre foi que o homem e mulher são um. Quando nós falamos da igreja, apesar de termos vários indivíduos, servos de Cristo, tementes a Deus espalhados por todo mundo, e em todo o período, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, nós nunca usamos a expressão as igrejas. Nós usamos a expressão a igreja de Deus, que é composta por vários membros, um diferente do outro, porém, na questão da unidade, eu estou falando igreja invisível, tá? Na questão da unidade, na questão de projeto, que é a salvação, são uma só pessoa, é um só corpo, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 12. Então, na unidade, Deus e Jesus são um em natureza, poder e autoridade. Diversidade, mesmo tendo a mesma natureza, Deus e Jesus não são a mesma pessoa. São pessoas diferentes, mas com a mesma natureza divina. 1 mais 1 é 1. A relação entre Deus e Jesus é tão próxima e profunda que é como se fosse uma só pessoa em uma união perfeita. Tá? Esse foi aí o nosso pequeno resumo da aula passada. Nós vamos prosseguir aí na nossa aula, só que desta feita no nosso livro. Aí está, falamos, né? De todos esses temas. Sempre aí, irmãos, quando vocês receberem o material de vocês, vai ter aí, né? As perguntas. É muito bom se vocês responderem essas perguntas para a fixação do conteúdo na mente de vocês. E aquilo que eu expliquei para o pastor Narciso, quando ele fez a matrícula, que eu poderia pedir o material das pessoas, ou da pessoa, né, que eu tenho parceria, só que sempre seria o quê? Um material diferente. O Felipe, que tem aí o material diferente, ele vai ter a matéria de cristologia, só que não vai estar igualzinho a que está aqui. Essa que é a diferença. Então, quem adquirir aí o material que eu produzi, vai ter uma certa vantagem. Em que sentido? Que o material que nós estamos estudando aqui são os livros que vocês vão ter. Talvez, no caso, o Felipe possa ler um parágrafo, um capítulo lá no material que ele tem, possa ser que ele não entenda, né? Porque não fui eu que fiz. Mas esse aqui não, todo mundo vai ler e vai entender, porque além de nós estudarmos aqui, você vai ter o vídeo com a aula gravada para poder ter aí
a base e o fundamento para tirar todas as dúvidas, tá? Então eu coloquei uma tabela para vocês fazerem. Isso aqui, irmãos, é muito importante para vocês fixarem na mente de vocês, no coração de vocês, vocês trabalharem com os versos, né, onde fala de Deus Pai e onde fala de Deus Filhos, tendo os mesmos atributos, tá? Para não ser aquela coisa que você estuda, mas você sempre fica com aquele pezinho atrás caso alguém te questione, tá? Nós vamos entrar agora na fusão dessas duas naturezas. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos primeiro a humanidade de Cristo. Depois da humanidade de Cristo, nós trabalhamos a divindade de Cristo. E agora só nos resta fundir essas duas naturezas, a divina e a humana, em uma pessoa só. Então, na teologia, irmãos, o nome que se dá a essa união das duas naturezas é união hipostática. Como eu já disse em algumas áreas, ou melhor, algumas aulas, todas as áreas do conhecimento têm as suas palavras, as suas terminologias. Então, qualquer pessoa que estuda uma determinada área vai ter alguns termos que nós não entendemos, que são termos o quê? Termos técnicos. Então, se alguém aqui é formado na área de direito, você vai ter uma série de termos que o direito usa. Quem é formado em engenharia vai ter termos que a engenharia usa. Eu sou formado na área de filosofia, então, vamos lá. Olha as expressões que eu vou usar aqui, tá? Que é específico da filosofia. Só vou fazer aqui uma somatória dessas palavras, que são comuns na área da filosofia, tá? Irmãos, eu estou usando a filosofia agora, tá? Vou fazer uma mescla aí entre filosofia e teologia, para vocês verem o quanto que são... vocês vão encontrar palavras características da teologia e da filosofia, por exemplo. Uma delas aqui é a união hipostática de Cristo. Então imagina, se eu desse uma aula usando as palavras técnicas da teologia e da filosofia juntos, seria mais ou menos assim. Irmãos, nós estamos estudando a união hipostática de Cristo. E quando nós falamos união hipostática de Cristo, nós estamos trabalhando na área da metafísica. E ao utilizar a metafísica, automaticamente nós entramos no campo da ontologia, que vai trabalhar a origem do ser. E apesar desse ser dentro da ontologia ser objeto de estudo, nós sempre vamos trabalhar com entes divinos e entes humanos dentro dessa união hipostática de Cristo. Vocês entenderam alguma coisa? Mais da metade não. Não. Pastor Narciso, entendeu? Pastor, eu fico aí com a mesma resposta aí do Pedro. Tá certo. Irmã Nailê, a senhora entendeu? Não entendi. Então, é por isso que nós estamos falando dessa questão de termos técnicos. É comum em cada área do conhecimento você ter aí os termos técnicos específicos de cada área. E na teologia, não tem diferença, irmãos, porque a teologia também é uma ciência. Então, alguns termos aqui, vocês vão ler livros, vocês vão, dependendo aí, né, da pessoa que for falar na igreja, claro que a gente na igreja não usa essas terminologias, mas de repente você ouve alguém aí num debate, principalmente em debate, falando, você como estudante de teologia, você vai se ligar. Então, se lá no debate tiver um evangélico e tiver um testemunha de Jeová, e o evangélico usar essa expressão, vai falar, olha, mas a Bíblia vai demonstrar a união hipostática de Cristo. Se ele não explicar ali o que é a união hipostática de Cristo, pelo menos você que estudou aí vai ter ideia do que ele está falando. Quando ele falar união hipostática, você vai saber que ele está falando das duas naturezas de Cristo unidas numa só, a divina e a humana, certo? Então, a palavra, irmãos, né, o significado dela é derivada do termo grego hypostasis, que significa substância ou realidade. A palavra hipostática é usada para descrever a doutrina cristã que afirma a união da natureza divina e humana em Jesus Cristo. A palavra hipostática, ela foi cunhada por teólogos cristãos, aqui ó, século IV, ano 300 ali, durante o concílio de Nicéia, como um meio de descrever e defender a doutrina da natureza de Jesus. Nesse concílio, os teólogos discutiram e definiram a doutrina da Trindade, que afirma que só existe uma só divindade,
composta de 3 pessoas divinas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, isso que nós estamos estudando aqui hoje, irmãos, foi discutido, foi fundamentado lá no século III, ou seja, há 1700 anos atrás. Foi discutido o que nós estamos ensinando hoje aqui. Então, tem muita coisa na teologia que as pessoas às vezes aí querem inventar moda com interpretações mirabolantes, mas as pessoas se esquecem que há uma chamada interpretação tradicional da igreja, que essa interpretação foi feita lá atrás, do Concílio de Nicéia. Então, quando nós falamos de Trindade hoje, e ensinamos, aprendemos, lemos sobre a Trindade, essa questão já foi discutida há 1700 anos atrás, e até hoje, nenhum teólogo, né, discorda desse posicionamento. Quando eu digo nenhum teólogo, eu digo teólogo evangélico, né? Não teólogo católico, não teólogo de qualquer outra religião. Estou falando de uma teologia evangélica. Todos eles vão trabalhar com essa união hipostática de Cristo, todos eles vão trabalhar aí com a Trindade, e aí, é claro, você vai ter algumas divergências, como é o caso aí podemos usar aí o Voz da Verdade, né? Que apesar de ser evangélicos, mas tem uma ideia diferente da Trindade. Mas eles são um caso à parte e digo aqui, tá? Sem medo de errar, são excelentes compositores, excelentes cantores, mas em termos de teologia, são muito ruins, tá bom? Isso vai para o YouTube, tá? Eu não vou cortar essa parte, não. Com todo respeito aos nossos irmãos, no sentido de vê-los como pessoas que contribuíram demais para a questão da música evangélica, mas, no entanto, na questão da teologia, se referindo aí à Trindade, a interpretação deles é totalmente equivocada, e nós vamos ver que o pensamento deles já foi combatido lá no Concílio de Trento, tá? No Concílio de Nicéia. Além disso, existem também alguns outros ensinamentos importantes da igreja sobre a união hipostática de Cristo. Essas afirmações aqui são muito interessantes, para vocês terem isso bem abalizado na mente e no coração de vocês. A individualidade e a humanidade de Jesus são inseparavelmente unidas, o que significa que no único ser de Jesus existem 2 naturezas distintas, a divina e a humana. Se você quiser entender isso aqui, você vai ficar louco. Você aceita, porque a Bíblia diz e é assim, mas a compreensão disso na totalidade não há humano que consiga entender. E aí eu pergunto para vocês, por que ninguém consegue entender esse conceito que nós estamos colocando aqui na sua totalidade? Alguém pode falar para mim? Eu acredito que Deus deixou o essencial e que nossa mente é limitada. Boa. Nossa mente humana é limitada para essas questões. Por quê? A encarnação de Jesus, o divino, tornar-se humano, não tem paralelo, irmãos. Não existe. Isso só aconteceu com Jesus. E a nossa mente não consegue compreender isso na totalidade. É como o Pedro acertadamente aí disse. Deus revelou para nós o essencial. Porque na totalidade nós não conseguimos entender. Só entenderemos isso lá na eternidade, que nós poderemos perguntar, nós poderemos questionar, né, para entendimento. Eu mesmo sou um dos que vou grudar lá em Jesus, que eu falo, Jesus, eu quero entender, Senhor, como que era esse mistério aí, explica para nós aqui melhor, né, se vocês quiserem participar comigo lá, a gente pode fazer uma rodinha lá e perguntar muitas dessas coisas aí para Jesus. Mas alguém quer falar, São Pedro? Ou podemos voltar lá na questão? A pergunta é, por que nós não conseguimos compreender isso na totalidade? Porque não tem paralelo, meu amigo. Você também não conseguirá compreender a Trindade na totalidade. Você tem uma estrutura de pensamento que você possa argumentar, você pode ter uma ideia, mas a Trindade na totalidade você não consegue, tá? Dificilmente, irmãos, vocês vão pegar aí pessoas na igreja, diga-se de passagem aí na escola dominical, que conseguem explicar a Trindade sem cometer erros aí absurdos, que vocês vão ver, tá? Muito difícil. Até hoje eu nunca vi em escolas dominicais uma pessoa explicando o conceito certinho de Trindade. Sempre vai dar uma derrapada ali em alguma coisa. Tudo bem? Então vamos lá. A igreja, né, ensina que o Filho de Deus não é apenas um homem que foi divinizado, mas que no seu nascimento a humanidade estava unida de forma íntima. Então, vocês têm que ver sempre em Jesus um homem na sua totalidade, com exceção do pecado. Quando estudamos a humanidade de Jesus, vocês tiveram a oportunidade de reforçar essa ideia, que Jesus foi 100% humano. E necessariamente ele tinha que ser 100% humano, porque ele era o segundo Adão
E como o segundo Adão, ele teria que vencer o pecado da mesma forma que Adão foi vencido pelo pecado. Ele teria que não pecar da mesma forma, inverso, claro aqui, né? Que Adão pecou. Então eu ensinei para vocês que tudo aquilo que havia de negativo em Adão, havia de positivo no segundo homem ou no segundo Adão, chamado Jesus. Talvez aí para alguém que perdeu alguma das aulas, você fica até meio perdido, tá? Mas tudo isso aí já foi ensinado. No 3, a igreja ensina que a união hipostática foi completada pelos... Tá errado isso aqui, tá, irmãos? De ter... eu tenho que corrigir aqui, só um minutinho. Isso. Então, a igreja, quando a gente fala igreja aqui, nós estamos falando Bíblia, né? Que a união hipostática foi completada pelos sofrimentos de Jesus na cruz. Através da união hipostática, nós podemos compreender a forma e a humanidade de Jesus e seu propósito para salvar a humanidade. Então, a cruz de Jesus é uma demonstração clara de que ele foi um homem que teve sentimentos, que teve necessidades físicas, necessidades psicológicas, todo tipo de necessidade que um homem pode ter, Jesus também teve. Mas nunca associar essas necessidades com necessidades pecaminosas, tá? Eu ensinei para vocês que fica fácil de vocês pensarem, para fazer essa associação, pense no Adão antes do pecado. Jesus foi o Adão antes do pecado, o segundo Adão, né? Antes do pecado. Como Jesus é Deus e homem, ele é capaz de nos compreender e nos amar como ninguém mais pode. A união hipostática também nos dá a esperança de que podemos ter comunhão com o Senhor através da fé e da oração. Ou seja, quando você diz assim para Jesus, né? Ou alguém diz para Jesus, Senhor, tu não sabes o que eu estou passando? Jesus responde lá da glória, né? Eu sei sim o que você está passando, e sei milhares e milhares de vezes que você, porque o meu sofrimento foi muito grande, muito maior do que o teu sofrimento. Então, as tentações que Jesus teve, irmãos, foi em grau superior a qualquer ser humano. Nenhum ser humano foi tentado na escala que Jesus foi. Nenhum ser humano sofreu o que Jesus sofreu. Tá? Tanto no aspecto psicológico como no aspecto físico também. Ou vocês duvidam disso? Não, de jeito nenhum. Duvida não, né? Não. Não é, Pedro? Bem, porque eu poderia, irmãos, aqui dar uma aula, né, pegar uma das aulas para nós falarmos sobre sobre a crucificação de Cristo. E, na verdade, quando nós falamos da crucificação de Cristo, o que foi a crucificação de Cristo, você nunca mais abrirá a tua boca para dizer que você está passando por tribulação. Tá? Porque tribulação passou o nosso Jesus. Sofrimento sofreu o nosso Jesus. Nós sofremos? Sim. Psicológico, nós sofremos emocionalmente, nós sofremos fisicamente, mas nada comparado ao nosso Salvador. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser contrapor o argumento aqui, fica à vontade. Aí a gente só discute, tá? Agora nós vamos entrar no campo das controvérsias sobre a natureza de Jesus. Então hoje está muito fácil de nós estudarmos a natureza divina e humana de Jesus. E por que fica muito fácil? Porque já houve uma grande discussão, né? A doutrina da união hipostática, ela passou por uma peneira gigantesca para chegar a esse conceito simples que nós temos hoje. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Parece uma coisa tão simples, mas vocês vão ver, a partir de agora, quanta confusão se fez com essas duas naturezas de Cristo. Vocês vão ver que tem seitas hoje que continua com o pensamento que foi combatido lá no concílio de Niceia. Há 1.700 anos atrás, esses camaradas ainda ressuscitam essas ideias. Então, conforme eu for falando, tem algumas aí que vocês vão falar, eu já sei até quem ensina dessa forma. E vocês vão identificar as seitas, né? E alguns pensamentos contraditórios, ainda que não seja seita, como é o caso do Voz da Verdade, longe dele ser uma seita, mas na questão da Trindade, eles têm um pensamento que foi combatido lá no concílio de Niceia. Tá? Então, é um pouco complexo, tá? Chega uma hora que confunde mesmo, mas não tem como escapar de não falarmos sobre essa questão. Então vamos lá, ó.
No século 2 a 5 depois de Cristo, houve muitas controvérsias a respeito da pessoa de Cristo. Quem era aquele homem, afinal? Afirmamos, portanto, através das Escrituras, que Jesus era Deus e homem verdadeiros. No entanto, uma interrogação continuava. Ele deixou de ser Deus para se tornar humano? Então começava a se interrogar. Imagina na cabeça das pessoas, isso o evangelho, irmãos, a estrutura doutrinária da igreja estava no seu início, estava começando a se fixar. Então você tinha agora os evangelhos, você já tinha o cânon terminado da Bíblia, porém, você não tinha doutrinas formalizadas tal qual a humanidade e divindade de Jesus. Você tinha a Bíblia, que falava sobre os versos, em que Jesus ele teve características humanas, em que em dado momento Jesus teve manifestações da sua divindade. Só que isso não estava doutrinariamente unificado. Como que nós vamos falar? Quem era Jesus? Onde parava o Jesus, né, o homem, e onde começava Deus? Onde terminava a natureza divina dele e começava a humana? Tudo isso foi questionamento. Eu quero, antes de entrar nessa parte um pouco mais complexa, eu quero fazer um exercício com vocês. Imagine 2 exemplos bíblicos que você dá para mim, eu só quero 2. Da natureza humana e da natureza divina de Jesus. Eu quero que você dê o exemplo e que você cite a passagem bíblica. Quando eu digo a passagem bíblica, você pode falar o contexto, não precisa citar o capítulo e o versículo. Você pode falar a passagem onde Jesus fala assim, assim, assim. Ali a gente vê a sua humanidade. Em tal texto, nós vemos ali a sua divindade. Eu vou perguntar para os 4 que estão na aula hoje. Pode ser os 4 juntos, um ajudando o outro. 2 passagens bíblicas em que nós vemos claramente a natureza de Jesus, humana. E após vocês derem os 2 da natureza humana, eu vou perguntar da divina. Vamos lá, para os 4. João capítulo 4. Isso, fala, né, João capítulo 4, e onde está ali a natureza humana de Jesus, como que está caracterizada no capítulo 4. Vai lá, Felipe. Então, a natureza humana, quando ele se encontra com a mulher samaritana, e ali ele pede água. Perfeito. Então Jesus tinha necessidade física. Ele precisava tomar água. Então seu corpo era humano, de carne e de osso, como o nosso. Eu pedi 2, Felipe já deu 1. Vamos lá? Quando Jesus foi a boda de casamento, que ele disse que a hora dele ainda não tinha chegado, ali ele falou como homem. E quando ele realizou o milagre como divino. Vocês concordam com a irmã Nailê? A parte do humano, sim. Tá bom, então. Vamos lá? Então, fechou aí os 2? Acredito que Mateus capítulo 9 também é quando diz respeito dos pecados do paralítico. Na parte de como Deus. Isso, mas eu estou perguntando primeiro a natureza divina, humana, né? Vamos fechar aqui a natureza humana. Dá mais algum... Getsemane. Isso. Do Getsemane, o que aconteceu lá, Pedro? É quando Jesus pede para afastar o cálice. Ali era literalmente o Jesus humano, né? Suou gotas de sangue. Um processo físico chamado hematidrose, onde a pessoa ele passa por um estresse tão gigantesco, uma pressão tão grande, que os poros dele se abrem e há uma mistura ali do suor misturado ali com as gotas de sangue. Então, uma mistura, né? Ali do sangue com o suor. Então, nós vemos que Jesus, ele era homem. Agora, eu quero 2 versos, né, ou 2 passagens bíblicas, que fala de Jesus como Deus. E é inegável, só Deus pode fazer aquilo. E depois eu vou, corrigir algo que a irmã Nailê falou. Agora é divindade de Jesus. Aquela que você fala assim, não, só Deus pode fazer isso. Lembre-se, milagres, Deus usou várias pessoas para fazer milagres. Então, no Velho Testamento, no Novo Testamento, curar cego, curar paralítico, milagre não necessariamente é aquele versículo que você pode usar e falar assim, não, aqui é a divindade de Jesus. Por isso que eu já vou até corrigir aí a questão que a irmã Nailê falou, quando Jesus transforma a água em vinho. Ainda que seja um milagre, mas nós vemos aí no Velho Testamento e no Novo Testamento, Deus usando pessoas para realizar milagres extraordinários, tal qual transformar a água em vinho. Pastor, Sim, pastor Narciso. quando Jesus ressuscitou Lázaro, em João, Mas qual é o detalhezinho dessa ressurreição? Porque
Eliseu, ele ressuscitou também o filho da viúva. Por isso que eu quero assim, que vocês reforcem essa ideia, porque tem algumas pessoas aí que falam que isso não é uma maneira de provar a divindade de Jesus. Lembre-se, Jesus, ele era cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Sim, Sim. sim. Jesus era homem. Então, Jesus, enquanto homem, foi dotado do poder do Espírito Santo para realizar tudo o que ele realizou. Então, não significa que quando Jesus faz um milagre, ele está usando a sua divindade, de forma nenhuma. Porque Jesus estava sob a unção do Espírito Santo. Alguém lê para nós aí rapidinho, Isaías 61, verso 1. A partir do verso 1. Pastor, acho que Marcos 12, quando ele fala que é Senhor de Davi, acho que encaixa também, né? O quê? Quando ele fala que ele é Senhor de Davi e ele cita Salmo 110. Ali é divina, né? Opa! Boa, E boa. também quando ele diz para a mulher pecadora, onde estão os teus acusadores? O único que podia perdoar pecado era o Senhor Jesus. Ele disse, vai e não peques mais. Pastor, tem só um momento. Então, isso, vamos organizar. Então, calma aí. Agora vocês estão muito afoitos, tá? Vamos organizar, só um minutinho. Primeiro, vamos trabalhar essa questão dos milagres, tá? Isaías 61, alguém encontrou aí? Achei, pastor. Pode ler aí, pode ler. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza e óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Vai mais? Tá ótimo, tá ótimo. Então, primeiramente, vocês têm que entender que na humanidade de Jesus, ele venceu, imagina ele como homem, tá? Simplesmente como homem, ele não precisava da unção, da graça, da força do Espírito Santo, da dependência de Deus para vencer todas as tentações, sim ou não? Sim, Sim. Por que Jesus orava e por que Jesus jejuava? porque como homem ele tinha as necessidades. É isso, para vencer as tentações, ele precisava orar, ele precisava consagrar, ele precisava ser cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo habitando, né, ou trabalhando, trabalhando na vida de Jesus, fazia com que ele operasse os milagres, tá? Então, quando nós olhamos até na ressurreição de Lázaro, e o pastor Narciso, ele citou, o que ele diz lá na passagem, né? Graças te dou, ó Pai, porque o Senhor sempre me ouve. Então, quando ele ali manda Lázaro sair para fora, é o quê? É um pedido para que Deus realizasse o milagre. Não sei se vocês estão entendendo a lógica aqui. Tudo bem? Amém. Isso. Sim. Vamos abrir então lá na passagem. De Lázaro é João 11, é isso? João 11. João 11. Então vamos abrir lá na passagem para nós entendermos aqui. Então vocês, depois que nós fizermos esse raciocínio, vocês vão perceber bem essa questão da diferença de Jesus fazer os milagres, que não necessariamente era prova da sua divindade, porque tudo que Jesus pedia para Deus realizar, Deus realizava. Jesus era cheio do Espírito Santo. Isaías 61 diz, ungiu ele exatamente para fazer o milagre, para libertar as pessoas, porque ele ia na unção do Espírito Santo. Tá? Então vamos aí, João 11, João 11 a partir do primeiro, vamos aí somente escorrendo, vocês sabem que eu gosto de fazer isso, né? Tivemos a primeira disciplina aí de hermenêutica, então a gente sempre tem que trabalhar com o contexto imediato, tá? Então, nos primeiros versos aí, vocês veem um detalhe de que ele estava enfermo, tá? Aí Jesus, na 11:17, fala que estava 4 dias morto. Pastor Narciso, presta atenção nesse detalhe aqui, ó. Ele estava 4 dias morto, tudo bem? Amém. Que eu vou complementar o que o senhor disse aí. O senhor não está errado, tá? Mas nós vamos precisar só ajustar um detalhe. E muitos dos judeus tinham ido consolar, tá? Ouvindo Marta, estou aqui no 22, mas também agora sei que, ó, presta atenção aqui, ó, o 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Então o que vocês têm que entender? Que quando Jesus curava
como homem, sob a unção do Espírito Santo, e tudo que ele pedia, Deus concedia. Então, nem todo milagre nós podemos atribuir à divindade de Jesus. Tudo bem? Pastor, Sim? Marcos capítulo 9. Tem que A dizer. transfiguração de Jesus. Transfiguração Opa. de Cristo. Excelente. Ali é a demonstração da sua divindade. Porque ele se transfigurou, a gente não sabe como foi, exatamente para mostrar. Mas continua aqui no texto de Lázaro, só para a gente fechar aqui, ó. Disse-lhe Jesus, olha aqui no texto, ó. 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, 24, eu sei que há de ressuscitar a ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, o que está escrito aqui, irmãos? Sou. Eu sou. Lembra lá que nós estudamos, Gênesis do capítulo 3, lembra lá do anjo do Senhor? Então essa expressão, eu sou, tem a ver com aquela expressão lá de Êxodo 3, 14, tá? Esse eu sou aqui é uma prova clara da divindade de Jesus. Ó, eu sou a ressurreição e a vida. Olha, irmãos, nenhum homem, nenhum ser angelical pode usar essa expressão falando de si mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ora, qual é a única pessoa que pode trazer um morto à vida? Jesus. Deus, né? Jesus. Aí qualquer dos nomes que vocês citaram, todos estarão errados. Espírito Santo, Deus, Jesus, Deus, né? Somente Deus. Então Jesus está se colocando aqui como Deus, porque somente Deus tem o poder de trazer os mortos à vida. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Ela disse, né? Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Muito bem. Continua dizendo aqui, já vamos para a parte. Senhor, vem ver. Verso 34. Jesus chorou. Quando ele fala que ele é a ressurreição e a vida, ele está se colocando como o quê? Deus. Como Deus. Como Deus. Quando ele aqui chora, o que está manifesto aqui? A humanidade. Humanidade dele. Humanidade dele. Então, percebam que no mesmo texto, nós podemos encontrar a parte onde se manifesta a divindade de Jesus e a humanidade dele. Continua o texto aí, agora nós vamos para a ressurreição propriamente dito, né? Tiraram, pois, a pedra, vê aí o verso 41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, antes de ressuscitar a Lázaro, Jesus fez uma oração? Uma espécie de oração, sim ou não? Fez. Sim. Sim. Vocês estão acompanhando aí no texto? Uhum. Ótimo. Sim. Qual foi a oração de Jesus? Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Então Jesus, ele está dizendo a Deus que ele está falando com Deus, mas teoricamente ele não precisava nem falar com Deus, porque Deus ratificava, Deus confirmava tudo que Jesus fazia. E por que Deus confirmava e ratificava tudo que Jesus fazia? Porque tudo que Jesus fazia era dentro da vontade e direção de Deus. Tudo que ele fazia era para a glória de Deus. Nenhum pedido que ele fazia estava fora da vontade de Deus. É por isso que o Pai ouvia tudo o que ele pedia. Então aqui ele faz essa oração para que as pessoas vejam que ele está falando com Deus e o milagre vai acontecer. Aí, verso 43 diz, e tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, presta atenção nesse detalhe aqui, ó, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço, disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muito bem. Vamos fazer aqui uma geral desse texto. Primeiramente, irmãos, lá em cima, quando nós começamos o texto, verso 11. Leia para nós, pastor Narciso, por gentileza. 11. Verso 11. Assim falou, e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. É isso. Aí os discípulos, né, Senhor, se dorme, estará salvo, né? Mas Jesus disse isso da sua morte. Eles, porém, entendiam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, tá? Muito bem. E fogo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele.
Disse-lhe, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Não estava entendendo nada. Chegando, pois, Jesus, achou que já fazia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Irmãos, a distância de 15 estádios de Betânia para Jerusalém não era tão grande. Vocês sabem o porquê que Jesus, podemos usar a expressão, demorou 4 dias para chegar lá? Vocês já ouviram uma explicação sobre isso ou não? Não, ainda não vi não, pastor. Não, né? Então vamos explicar para vocês aqui, ó, o mistério desse texto. Quando a Bíblia fala, olha, ela faz questão de dizer que Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Que não é tão grande assim. Pedro, dá uma lida aí na NVI, acredito que você está usando a NVI. Dá uma lida aí, 15 estádios, vê se eles transformam já em quilômetros ou metros aí. Ô, pastor, eu cheguei agora, tava conversando com meu pai. Pode falar o Desculpa. versículo? 11:18. 18. Na NVI aí, como que tá? Tá assim, ó. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Irmãos, 3 quilômetros é muito longe? Não. 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 Tá vendo? Olha o mistério. A Bíblia está dizendo que distava 3 quilômetros. Mas Jesus foi avisado bem antes, né, sobre a morte de Lázaro. Então Jesus foi avisado nos primeiros dias. Mas ele demorou 4 dias para chegar lá. Demorou. A Bíblia, claro, não explica isso diretamente, né? Mas a Bíblia faz questão de dizer que Betânia estava próximo de Jerusalém, numa distância de 3 quilômetros, que não é nada, principalmente para as pessoas que andavam vários e vários quilômetros. Mas aqui está a explicação. Lázaro, ele morava em Betânia. E havia, irmãos, uma crença em Betânia, que era a seguinte: eles acreditavam que quando a pessoa morria, o espírito da pessoa, a alma, né, espírito da pessoa, ficava vagando. E havia nos primeiros dias a possibilidade do espírito voltar ao corpo. Eles acreditavam nisso. Então vamos lá. Primeiro dia, eles acreditavam que o espírito, ou a alma, aí tanto faz, ficava meio que vagando próximo do corpo, esperando uma possível oportunidade para voltar ao corpo. E aí, o espírito só ia embora a hora que o corpo começava a entrar em estado de putrefação. O corpo começava a se decompor. Então é como se o espírito falasse o seguinte: não adianta mais, já está entrando em estado de decomposição, significa que eu não tenho mais possibilidade de voltar para esse corpo. Aí o espírito, a alma, né, embora ali se fosse justo para, eles acreditavam, né, para o seio de Abraão. Por que Jesus então demora 4 dias? Se Jesus ressuscitasse Lázaro no primeiro dia, o que os incrédulos iriam alegar, baseado nessa crença? Não ia ter plena certeza que foi Jesus. Ótimo, pastor. Exatamente. Eles colocariam em dúvida a suposta ressurreição de Lázaro. E se a notícia, como a notícia, né, ela espalhou-se por todas as regiões, as pessoas diriam: mas Lázaro ressuscitou quando? No primeiro dia que ele morreu, Jesus já ressuscitou. Ele falou: que conversa, rapaz? Ressuscitou nada. O corpo, o espírito dele que voltou para o corpo. A gente sabe que isso pode acontecer. Então Jesus, ele esperou 4 dias, porque após 3 dias já era impossível o espírito voltar. No 4º dia, então, era 10 vezes mais impossível esse espírito voltar para o corpo. Então Jesus vai lá, espera todo esse tempo para dizer para vocês: eu vou provar que eu sou a ressurreição e a vida. Eu não estou ressuscitando um corpo que morreu há 1 dia, que morreu há 2 dias, que morreu há 3 dias. Eu estou ressuscitando alguém que já era para estar em estágio de decomposição. Então Jesus quebra toda essa crença, e é por isso que ele disse para Maria, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho poder para trazer as pessoas à vida. E para provar isso, eu vou mandar Lázaro voltar. Aí o que acontece? Jesus brada e diz: Lázaro, vem para fora. Aí o milagre acontece. Lázaro vem para fora. Só que tem um milagre dentro de outro milagre aqui. Preste atenção no verso 44. Diz o texto que o defunto saiu. Mas como que esse defunto saiu? Olha o restante do verso. Tendo as mãos Envolvidos com faixas. Envolvidas com faixa. e o que mais? O seu rosto Rosto envolto. em um lenço. Os judeus, por conta do contato que eles tiveram com os egípcios, eles meio que copiavam aquele processo de mumificação. Então lembra, puxa aí na memória de vocês uma múmia.
ela é toda amarrada, envolta, um monte de faixas ali, sim ou não? Sim. Ela fica envolta num monte de faixas. E muitas vezes, irmãos, não é como nós imaginamos somente o braço envolto em faixa, não. O corpo da pessoa era envolvido com uma faixa e apertado. Por que se fazia isso? Para haver uma conservação maior e não exalar um cheiro muito grande. Então, eles literalmente envolviam o corpo da pessoa com faixas. Aí a pergunta que eu faço para vocês é, se Lázaro, ele estava totalmente imobilizado pelas faixas, como que ele conseguiu sair? Só Deus sabe. Só Deus sabe? E a história também vai nos explicar isso. Há um historiador do primeiro século, que me foge agora o nome desse historiador, que ele vai dizer o seguinte, você pesquisa, viu, irmãos? Pesquisa histórica, de confiabilidade, eu só falo aquilo que eu digo para vocês que há confiabilidade. Esse historiador, ele diz que geralmente em Betânia, as sepulturas, elas eram colocadas como se fosse numa espécie de caverna, onde você desce. E ele fala que a própria história, né, dessa sepultura, diz que eles faziam mais ou menos aí 50, 60 degraus para o morto, de certa forma, ficar lá embaixo. Então imagina uma caverna com degraus, e essa caverna você tem que descer uma escada com 20, 30 degraus, e o corpo morto fica lá em cima de uma pedra. Então o milagre aqui foi tão grande que os historiadores do primeiro século vão dizer o seguinte, que Lázaro, o milagre dentro de outro milagre está aí, que Lázaro, além de ter sido ressuscitado, depois do 4º dia, Lázaro, ele foi levado numa espécie de levitação até a entrada do túmulo, porque ele não poderia subir as escadas, os 30 degraus, porque ele estava totalmente imobilizado. Mas o texto bíblico faz questão de dizer que ele estava com as mãos e os pés ligados. Ligados aqui é amarrados com faixa. Então, o milagre foi tão grande que além dele ter sido ressuscitado, Jesus, o poder da chamada de Jesus, Lázaro sai para fora, foi tão poderoso que Lázaro, ele subiu levitando e chegou até a entrada aí do sepulcro. Já tinha ouvido falar disso? Primeira vez. Primeira vez, né? Então, pode, pastor Narciso, pode pegar isso aí pro Rio de Janeiro. Eu já tinha ouvido o pastor João. Irmã Dailê, mas irmã Dailê, irmão, pastor Narciso, irmã Dailê é a minha esposa, né? Então ela falou que ouviu porque eu já preguei sobre isso, né? E ela, como a minha esposa me acompanha, já ouviu falar dessa mensagem, viu? Como disse o pastor Narciso, é tremendo. E tem fonte, viu? Pode ficar despreocupado que tem fundamento, tá? Eu não ensino nada para vocês que não tenha base. Lembra lá da hermenêutica que eu ensinei para vocês? Você tem que ter base, tem que ter fundamento, de onde que você tirou, tem que ter fundamento. Então, para mim falar, é porque eu tenho um fundamento, tá bom? É tremendo ou não é? Sim. Pastor, mas caso você consiga achar o nome desse historiador, tenta mandar para nós lá no grupo o nome dele. Pode deixar. Pode deixar. Deve estar lá no meu esboço. Eu só não pego aqui, porque eu vou ter que sair da tela e vou ter que procurar lá no esbocinho que eu faço, mas pode ter certeza que eu mando para vocês aí, tá? Irmãos, eu sei que tem gente lá no Rio de Janeiro que vai pregar uma mensagem aí no capítulo 11 de João e já vai colocar esses mistérios aí. Foi em nome de Jesus. Em nome de Jesus, hein? Coisa boa, né? Quando nós temos aí a profundidade que há no texto bíblico, né? O porquê que a Bíblia fala que só era 3 quilômetros, né? A Bíblia faz questão. Por que a Bíblia fala que ele estava ali, mas estava ligado as mãos e os pés? Então esses detalhes bíblicos, às vezes, passa despercebido. A gente, né, não consegue ali entender que tem por trás daquilo ali um mistério muito grande, uma coisa muito linda para nós aí entendermos. Tá bom? Muito bem. Alguma pergunta sobre essa passagem de Lázaro? Não. Então, Não, pastor. deixa eu complementar. O pastor Narciso falou da divindade de Jesus ali na ressurreição de Lázaro, certo? Por que ali há a divindade de Jesus declarada? Então o pastor Narciso falou certinho, tá? Aquele texto demonstra a divindade de Jesus. Só que a gente tem que explicar e analisar o texto, porque Jesus ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho o poder de dar vida. Quem tem o poder de dar vida e tirar a vida, somente é Deus. Quando ele fala essa expressão, ele mostra ali a sua divindade. Houve homens de Deus que o Espírito Santo usou para ressuscitar, irmão, sim ou não? Sim. Sim. Um exemplo no Velho Testamento e um no Novo. O Velho Testamento é Eliseu. Novo Paulo. Paulo, um jovem, né? Eutico, certo? Isso. E acho que é Tabita, né, que fala? Isso. Então vamos lá. Pode ser, Filho da pastor. viúva de Naim, pastor. Filho da viúva de Naim. Perfeito.
Todos estes que vocês veem, na minha memória agora, eu não tenho lembrança, com exceção lá dos mortos que tocaram os ossos de Eliseu. Mas mesmo assim, eles praticamente tinham acabado de morrer, ou seja, não fazia nem um dia que tinham sido mortos. Eu pergunto para vocês, alguém na Bíblia, homens de Deus, vocês já viram uma ressurreição depois de 2 dias? Não. Eu não vi não, pastor. Não, Depois de 3? também não. Também não. Onde está aí a divindade de Jesus declarada? E o milagre, irmãos, foi tão grande que o corpo de Lázaro já estava em estágio de putrefação, mesmo estando ali coberto, né, com as especiarias que os judeus usavam, mas 4 dias possivelmente já estava ali, né, já naquela situação. Então, Jesus vai e ressuscita uma pessoa que estava morta há 4 dias. Não há paralelo disso nem no Velho, nem no Novo Testamento. Tá? Não há. Então, o milagre ali com Lázaro, ele foi totalmente diferente. Se a ressurreição dos mortos já é um milagre, a de Lázaro é um milagre em cima de um milagre, em cima de um milagre, em cima de outro milagre. Então, ali nós vemos a divindade de Jesus. Tá? Então, o que vocês precisam analisar? Que nem todo milagre está relacionado à divindade de Jesus. Por exemplo, quando Jesus cura um cego, quando Jesus cura um coxo, né, um aleijado. Temos pessoas hoje, no século XXI, que Deus usa, o Espírito Santo usa, para curar cego. No século XXI, vocês nunca ouviram falar do Davi Miranda, missionário Davi Miranda? Já ouvi falar dele já. Já, né? O pastor Narciso, já ouviu falar do missionário Davi Miranda? Já. Né? Inclusive aqui no Rio de Janeiro, a filha dele morou aqui, a Leia, nós tivemos bastante conhecimento com ela. Aí, ó, tá? Então, só eu um gostaria de minutinho. contar. Isso, Manalê, só um minutinho. Eu já ia até perguntar para a Manalê. Ela, né, desde a infância é cristã, e ela já presenciou essa questão de milagre, né? Do nível coxo andar, talvez do nível cego, ver alguma coisa nesse sentido, tá? Irmãos, esses milagres no século XXI, né, de coxo ver, na Bíblia nós vemos os discípulos sendo usados para curar ali cego, para curar coxo. Então, não necessariamente todo milagre de Jesus é uma demonstração da sua divindade. Agora, há certos tipos de milagres que é somente Jesus que fez e que faz. Tá? Ali usando a sua divindade, exemplo clássico, a ressurreição de Lázaro, porque ele usa a expressão, eu estou a ressurreição e a vida, dando uma declaração explícita da sua divindade. Para provar isso, ele vai e ressuscita a Lázaro. Muito bem, irmã Nailê, pode falar aí. Realmente, eu tenho algumas experiências. Primeiro, nos anos 70 e pouco, surgiu em Fortaleza, na Assembleia de Deus, Centro Central, o evangelista missionário Ademir Siqueira. Criaram-se uma cruzada, né, evangelista por todo o Brasil e no exterior. Contemplei várias campanhas dele nas cidades na região do Ceará. E eu vi milagres acontecer, e eu sou uma, né? Eu sou uma que participei de uma campanha e Jesus me curou. Os irmãos sabem que já viram algumas crianças que desenvolvem o escoliose, que é aquela que a pá levanta. Alguém lembra? Já viu alguma criança assim? Se os irmãos já viram alguma criança que vai, quando ele vai crescendo, ele vai levantando a pá do ombro? Eu já vi, irmão. Eu já vi também. Né? Então, eu com meus 12 anos, eu sofri dessa enfermidade. E para que isso voltasse ao normal, irmão, naquele tempo, eles faziam uma cirurgia e usavam um colete por mais de ano de gesso, para uma criança voltar ao normal. Eu era filha de pobre, como sou, não tinha condições de fazer essa correção. Participei de uma campanha em Acopiara, uma cidade, e Jesus ali me curou instantaneamente. Vou já sair dali perfeita, sem nenhum problema, todo mundo vendo quem foi comigo, a minha mãe, minhas amigas, todos os irmãos. Eu sou um milagre. E vi também, em 83, no ginásio em Brasília, Takayama pregando, eu vi a moça numa cadeira de roda, e ele orou, e ela se levantou e andou. Então, e foi pessoas assim que eu vi muita coisa acontecer. Acompanhei várias campanhas do Ademir Siqueira, que é pena e ao mesmo tempo foi a vontade de Deus. Deus levou ele com 37 anos, ele sofreu um acidente e morreu. Essa é a minha experiência. É isso. Então vocês veem que, por isso que eu falei século XXI, né? Irmãos, mas tem milagres. Eu vi na África, a olhos vistos, né? A pessoa filmando, e a perna de uma pessoa que era menor que a outra, literalmente a perna da pessoa esticando. É coisa grandiosa. É como se o pregador ali, né? Não sei se missionário, não sei qual que é a patente dele, mas é como se ele puxasse a perna da pessoa, e a perna da pessoa ficou igual a outra perna. Então, é como o Felipe e o Pedro falou, esses milagres nas igrejas, né, que nós conhecemos hoje, no século XXI, realmente, não é todo dia que você vê esses milagres. Mas quando
a Assembleia de Deus veio aqui para o Brasil e dela, né, originou-se quase que todas as outras igrejas, é só você ler o Diário de um Pioneiro e você vai ver quantos milagres Deus fazia dentro das igrejas, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Os milagres, nós oramos em nome de Jesus e, consequentemente, o Espírito Santo nos dá autoridade. Então o que vocês precisam entender é que Jesus, como homem, ele também era usado pelo Espírito Santo para realizar milagres, porque ele estava ali como homem. Então, parte de milagre, ele estava sob a unção do Espírito Santo. Parte de outros milagres era literalmente Jesus dando prova da sua divindade. Então, vamos dar um outro exemplo. Quando Jesus acalma a tempestade, o que os discípulos falam? Que homem é este que até a natureza, né, o mar, o vento, se acalma ao som da sua ordem? Quando Jesus anda sobre o mar, o que era aquilo ali? Nada mais do que uma demonstração da sua divindade. E Jesus realizava esses milagres para mostrar para os discípulos a sua divindade. Tudo bem? Então vamos lá. Para fechar essa parte que nós colocamos aqui, de como você prova a divindade e a humanidade de Jesus. Humanidade é muito mais fácil, né? Mas divindade. O Pedro, ele iniciou citando quando Jesus, ele cura o paralítico lá de Betesda e também perdoa os pecados, certo? Qual é o único que pode perdoar pecado, irmãos? Jesus. Deus. Deus. Então, se Jesus perdoou o pecado, isso é uma declaração da sua divindade, tá? Então, alguns milagres provam a divindade dele, algumas expressões que Jesus usa provam a divindade dele, e também o fato de Jesus ter perdoado pecados prova a sua divindade. Tudo bem? Alguém quer fazer uma colocação, tirar uma dúvida, incluir algum comentário? É igual também, pastor, lá no texto de João capítulo 4, né, que a gente vê que ele, como homem, pedindo água para a mulher samaritana, porque ele tinha necessidade, mas como Deus, ele oferece água que leva para a vida eterna também, né? Isso, ó, gostei, Felipe, no mesmo texto, né? Boa, Felipe. Falou, quem beber da água que eu lhe der, fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, o texto ali está dizendo que Jesus é a fonte da vida. E outra declaração, né? A mulher samaritana vai dizer, né? Quem vai me dar dessa água? Aí Jesus usa a expressão eu o que falo contigo. Então é sempre essa declaração desse eu de Jesus, é uma declaração da sua divindade. Quando ele fala também na passagem bíblica, quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Não é isso? O que é esse eu sou, irmãos? É o eu sou lá de Êxodo 3:14. Eu sou o que sou, eu sou o que serei, como nós já explicamos aí essa questão. Todas essas declarações de Jesus provam a sua divindade. Mas eu quero ainda deixar a última para vocês. Eu vou fazer a pergunta para vocês refletirem, pensarem. Eu acho que ninguém vai acertar. Eu acho. Qual foi a declaração que levou Jesus à condenação? Alguém lembra? Aquela declaração, a partir do momento que ele abriu a boca, falou aquilo, pronto, está condenado. A gente não tem o que falar mais nada, ele está condenado. Pastor, eu li essa passagem há 2 dias, mas fugiu aqui da mente. Aí, ó, não tem problema. Alguém mais aí? Pedro, Felipe, Vanailê? Se eu não me engano, e perguntou quem era ele disse que era o Filho de Deus. Vamos lá, ó. 23:63, Jesus, porém, guardava silêncio. Até aí, né? Disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se és o Cristo. Aqui é o Messias, o Filho de Deus. Aí Jesus responde, disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém que vereis em breve, olha aqui, ó, o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Irmãos, quem pode sentar no trono de Deus a não ser Deus? Somente Deus. Então, quando Jesus diz aqui, ó, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Olha a expressão que ele usa. E vindo sobre as nuvens do céu. Olha o que acontece com o sumo sacerdote, verso 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam, disseram, é réu de morte. Então,
qual foi a palavra ou a frase que condenou Jesus definitivamente? A declaração. É o versículo 64, que ele diz que vai estar à direita do Pai. Exatamente. Então ele se declarou como Deus. Então, o que levou Jesus à condenação, vamos dizer assim, eles iam inventar ali alguma coisa e condenar ele de todo jeito, né? Mas, quando Jesus fala isso, e olha que aqui o verso 63, o sumo sacerdote está querendo que ele diga que ele é filho de Deus. E se Jesus somente falasse, eu sou filho de Deus, pronto, o sumo sacerdote ia dizer que ele blasfemou. E por que o sumo sacerdote considerou que ele blasfemou, irmãos? Por ele afirmar que essa está à direita de Deus. Exatamente, por ele se colocar em igualdade com Deus. Porque qualquer pessoa que se declarasse filho de Deus, ele estava se declarando como um ser divino. E na concepção judaica, divino só é Deus. É por isso que Jesus, ele foi condenado. Tá? Só a última... Pastor, Sim? é por isso que quando Pedro ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que ele fala para que não contasse para ninguém que ele era o Cristo? Então, qual que era a ideia ali? Várias vezes Jesus cura e sai fora. Fala, ó, a ninguém digas o que foi feito com você. Por que Jesus fazia isso? Por que Jesus disse isso para Pedro? Porque Jesus, irmãos, desde o início, ele sabia que ele teria todo um processo a ser percorrido. Então Jesus não queria que as multidões caíssem numa espécie de sentimento nacionalista e que o levasse já para se manifestar como Messias. Então Jesus falou, não, eu tenho que ensinar, eu tenho todo o processo. Então, Jesus sempre pedia para que as pessoas não falassem, muitas das vezes, para não causar alvoroço no meio das multidões, e as multidões alvoroçadas fossem lá e já quisessem fazê-lo um Messias, já quisessem entrar na entrada triunfal de Jerusalém, porque Jesus sabia que tinha o momento para iniciar o ministério dele e o momento para terminar o ministério dele. E ele não queria que antecipasse nenhuma das fases do seu ministério. Entendeu? Sim. Entendi. Fechamos então? Alguma dúvida a mais? Ô, pastor, só uma dúvida. A respeito Sim. da pergunta do Pedro aí. Então, no caso, assim, realmente, assim, começou a circular, assim, nos ouvidos dos religiosos, porque acerca da multidão que seguia Jesus e das maravilhas que ele fazia. Aí foi nisso que os religiosos começaram a querer se aproximar e o questionar. Porque o que acontecia era assim. O sumo sacerdote, que era Caifás, naquele período, você tinha dois sumos sacerdotes, Caifás e Anás. Mas por que dois sumos sacerdotes? Porque um deles havia sido destituído pelo Império Romano, mas mesmo assim o povo respeitava. E o outro era realmente o sumo sacerdote, um colocado por Roma e um por direito. Por isso que eram dois sumos sacerdotes. O sumo sacerdote, irmãos, nesse período de Jesus, tornou-se um cargo político. Então, quem instituía o sumo sacerdote não era o povo de Israel, era Roma. E por que Roma escolhia o sumo sacerdote? Porque Roma queria que esse sumo sacerdote segurasse o povo, para que o povo não se revoltasse. Quando Jesus aparece, o que começa a causar nesse sumo sacerdote? Primeiramente, a inveja. Que Jesus começa a trazer atrás dele uma grande multidão. Aí os religiosos, diga-se aí, sumo sacerdote, levitas, começam a olhar para Jesus e ver nele uma pessoa que o povo já não está mais dando crédito aos sumos sacerdotes religiosos, os escribas, fariseus, saduceus ensinavam, e Jesus começa a bater de frente. Então, aí entrou inveja, aí entrou um embate. Quantas vezes, né, se você pegar Mateus, o capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus fala, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que vocês fazem assim, 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 mas não fazem isso. Então Jesus começou a denunciar a hipocrisia religiosa dos fariseus. Vocês acham que os fariseus, saduceus, toda a liderança religiosa gostou disso aí? De forma nenhuma. Então Jesus começou a desafiar aquele sistema religioso. E toda vez que você desafia o sistema religioso, a liderança do sistema religioso, a única saída que eles acham é calar sua boca. Lembra de Martinho Lutero? O que tentaram fazer com Martinho Lutero quando ele se levantou contra o papado? Tentaram matar Martinho Lutero, mas não conseguiram. E nesse caso, eles tinham que calar a boca de Jesus de qualquer jeito, porque o povo estava indo atrás de Jesus. Inclusive tem uma passagem bíblica que os próprios religiosos, reunidos aí, já para condenar Jesus, ele falou, se nós não fizermos nada contra esse homem, os romanos virão e tomarão o nosso lugar. Ou seja, darão agora a nossa boquinha, né, o nosso cargo político para outra pessoa. Então a gente tem que fazer um jeito de calar a voz desse homem. Então,
o fato de Jesus ter denunciado o sistema reinante da época, misturado à inveja, misturado à hipocrisia do sistema religioso, fez com que esses homens simplesmente se unissem para matar Jesus. Lembre-se, Caifás e Anás eram da mesma família, e eles eram tretados, mas se unificaram em torno de que projeto? De matar Jesus. Tá? Jesus é tão lindo, irmãos, que na morte dele, ou melhor, na vida dele, ele fez até Anás e Caifás fazerem as pazes, porque até então os dois eram tretados. E por que eram tretados? Porque um foi destituído pelo Império Romano e colocado o outro no lugar. Tudo bem? Assim. Sim. Dá uma lida aí para mim, ô Felipe, em João, capítulo 11, do 45 até o 49. João, Melhor, João, capítulo 11, do versículo 45 ao 50, vai? 5 versos aí para pegar o contexto. muitos, pois, dentre os judeus, tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: o que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirarão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. É isso. Então, o que eles ficaram com medo? De perder De perder o poder dele. o poder deles. E formaram um conselho para tirar a vida de Jesus. Lê o 53 aí. Assim, desde aquele dia, consultavam-se para o matarem. Tudo bem? E o verso 54 vai entrar aí no que o Pedro estava perguntando. Ó. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. Porque o milagre foi tão grande que a fama de Jesus correu de tal forma que o povo ficou alvoroçado, né? Então Jesus falou: vou me retirar daqui porque não é o momento ainda de eu entrar em Jerusalém, porque todas as profecias bíblicas teriam que se cumprir. E Jesus, ele teria que morrer na Páscoa como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus sabia exatamente quando ele deveria se manifestar e a partir daí saber que os religiosos não suportariam mais a sua presença e o condenariam à morte. Tá? Vai lá, Pedro, pode perguntar. Pastor, eu ia fazer uma pergunta, só que é interessante mesmo que eu estava reparando que os fariseus, os saduceus, os herodianos, todos se juntaram contra Jesus, e você vê que as pessoas sempre faziam o contrário, quando Jesus falava para não falar, elas iam lá e falavam. E eu acredito que, por permissão de Deus também, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, só não pegavam Jesus porque eles tinham medo da multidão, senão eles pegavam. Eles pegavam. Você lembra lá naquela passagem, quando eles perguntam para... eles fazem uma pergunta para Jesus, eu vou ver se enquanto eu estou falando a pergunta vem. Eles fizeram uma pergunta para Jesus e Jesus devolveu com outra pergunta, né? E a pergunta que Jesus devolveu para eles foi a seguinte: o batismo de João é dos homens ou é de Deus? Aí eles ficaram tudo pensativos. Se nós falarmos que é de Deus, Jesus responderia para eles: por que vocês não creram? Se nós falarmos que é dos homens, a multidão vai nos apedrejar. Então, Jesus às vezes usava a tática, porque sabia que se tocasse nele também, a multidão apedrejaria os líderes religiosos. Né? Imagina enfrentar uma multidão enfurecida, irmãos. Não é brincadeira, então eles ficavam espertos. Vai lá, Felipe. Uma coisa que me chama a atenção, pastor, esses dias eu estava lendo o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 22, no verso 34 ou 40, onde a Bíblia vai se referir sobre o grande mandamento. A gente vai ver que sempre os fariseus, junto com os saduceus, eles sempre procuravam uma maneira de querer tentar Jesus e de querer surpreendê-lo. Mas o que me chama a atenção é que eles sempre eram surpreendidos, porque quando eles foram perguntar para Jesus qual era o maior mandamento, e Jesus fala para eles que, no caso de amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, toda a sua alma, e de amar o próximo como a si mesmo. E a gente vê que sempre quando Jesus ele responde calmamente, com sua humildade, eles ficavam enfurecidos, porque eles pensavam que, nós somos doutores da lei, nós conhecemos a lei de Moisés, então a gente vai surpreender ele hoje. Quando eles iam perguntar, Jesus sempre tinha uma resposta e deixava eles surpreendidos. Verdade, eles estavam lidando com Deus encarnado, né? É coisa linda, irmãos, a gente se emociona, né? Quem gosta de estudar a Bíblia, como é o caso nosso aqui, cada versículo bíblico enche a alma da gente, né? Então, vamos terminar a nossa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar para a aula que vem. Na aula que vem, nós vamos falar sobre as heresias, sobre a natureza de Cristo, e, consequentemente, vocês vão identificar algumas seitas e movimentos contraditórios que usam os mesmos argumentos que já foram refutados
há pelo menos 1.700 anos atrás, mas ainda continuam com esses mesmos argumentos, tá?